Olá, crianças! Vamos agora para a nossa aula de história. A correção de história está sendo. A correção de história foi enviada em PDF para o grupo, tá? Vocês corrigem as atividades da semana passada, do dia 2 de outubro. Vamos lá? Começando então a nossa aula de história, a gente vai tratar sobre a abolição da escravidão, cidadania e segregação racial. Na aula da semana passada, a gente viu o que são os direitos humanos e por que eles foram criados, além de onde saiu a ideia de direitos humanos, de direitos do povo, né? Que saiu lá da Revolução Francesa. É uma coisa super recente. Então, a partir da Revolução Francesa, que houve um pensamento sobre o direito de todos os homens, começou o processo também de abolição da escravidão. Lembra que começou lá no Haiti, e depois a gente tinha aquela tabela de países que foram abolindo a escravidão, e o último país foi o Brasil, né? A gente notou lá na tabela. Os direitos humanos, a gente tem que pensar que são direitos que são garantidos para todas as pessoas, independente da etnia, independente da origem, da cultura, da idade, da nacionalidade, do grupo social, da religião, etc. Então, eles são o direito à vida, à liberdade, à educação, ao trabalho, entre muitos outros direitos. E a gente tem que pensar que até algum tempo recente, nem todas as pessoas tinham esses direitos. Por quê? Então, desde as civilizações antigas, existia o trabalho escravo. Mas na antiguidade, vocês podem se lembrar com as aulas sobre a escravidão grega e a escravidão romana, que a gente viu esses dias, que ela era sobre ter a pessoa como escravo devido a dívidas ou ser prisioneiro de guerra. Depois, os fenícios começaram a comercializar esses escravos e logo se tornou um comércio bem lucrativo. Então, outros países começaram a comercializar escravos e alguns países resolveram pegar pessoas de civilizações do continente africano para vender como escravos por toda a Europa e pelos países da América. Depois de um tempo, com a Revolução Francesa, as pessoas começaram a pensar mais sobre os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E o que aconteceu? Os olhos abriram para as pessoas que estavam sofrendo aquela escravidão, que não tinham direito a um estudo, não tinham direito a um trabalho digno, não tinham direito à liberdade. E foi aí que aconteceram os primeiros movimentos abolicionistas, tá? Os negros escravizados já faziam algumas revoluções dentro das suas senzalas, fugiam e formavam os quilombos, mas depois de um tempo houve a sistematização de leis que fizessem com que o negro fosse mais valorizado, tá? E a gente vai ver algumas hoje. Então, vamos ver como aconteceu o processo de abolição da escravidão, como aconteceu a cidadania para esses ex-escravos e como foi a parte da segregação racial, que é uma coisa muito recente. Então, movimento abolicionista no Brasil, tá? Assim como houve em várias regiões das Américas, no Brasil também houve movimentos que não aceitavam a escravidão. Um deles foi o abolicionista, em geral formado por ex-escravizados e profissionais liberais, como médicos, advogados, escritores, artistas e jornalistas, sendo muitos deles filhos de escravizados. Então, a gente vai conhecer alguns hoje. No livro didático de vocês tem a Maria Firmina dos Reis, que viveu entre 1825 e 1917, era negra e livre, formou-se professora e em 1859 publicou seu primeiro romance, que tinha personagens negros. Nessa obra, a autora fazia uma séria crítica à escravidão. Então, aí está um desenho dela representando a Maria Firmina dos Reis. Luiz Gama, ele viveu entre 1830 e 1882.
Era filho de uma escravizada e um pai livre. Aprendeu a ler e escrever e tornou-se advogado autodidata, ou seja, estudou por conta própria. Mesmo sem diploma, atuou com ações na justiça e conseguiu liberar centenas de escravizados. André Rebouças nasceu na Bahia em 1838 e viveu até 1898. Foi engenheiro e participou da fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Após a abolição da escravidão e a proclamação da República, teve que se exilar na Europa por causa de seus ideais. Um deles era o de conceder aos negros o direito à terra. Castro Alves viveu entre 1847 e 1871. Como poeta, escreveu sobre a causa abolicionista e entre suas obras mais conhecidas está o poema O Navio Negreiro, que narra o sofrimento dos escravizados durante a travessia do Oceano Atlântico entre o continente africano e o Brasil. Joaquim Nabuco viveu entre 1849 e 1910, foi político, historiador, jurista, jornalista e diplomata. Também participou da fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão em 1880. Como político, foi um dos articuladores entre os deputados brasileiros da campanha contra a escravidão. José do Patrocínio viveu entre 1853 e 1905. Era filho de uma escravizada alforriada e um homem livre. Formou-se em farmácia, mas se dedicou ao jornalismo, sendo um dos mais atuantes abolicionistas do Brasil. Foi redator da Gazeta de Notícias, diretor da Gazeta da Tarde e fundador do jornal A Cidade do Rio. Por meio do jornalismo, conseguiu compartilhar suas opiniões acerca da escravidão e também do regime republicano. Como abolicionista, junto de André Rebouças e outras pessoas da época, fundou a Confederação Abolicionista, que promoveu uma grande campanha para a abolição da escravidão. Então, vamos ver um pouquinho sobre esse movimento abolicionista no Brasil. Em meio às pressões internas que estavam acontecendo com essas ações dos abolicionistas e com a resistência dos escravizados que lutavam contra a escravidão, então, que fugiam das fazendas, que faziam os quilombos, construíam os quilombos para se refugiar, havia também pressões externas de outros países para que o Brasil abolisse o trabalho escravizado. Um desses países que queria que o Brasil abolisse era a Inglaterra. Por quê? Porque ela desejava vender para o Brasil produtos industrializados. E quem tinha que comprar esses produtos industrializados? As pessoas que trabalhavam, tá? Então, para as pessoas trabalharem e conseguirem um dinheiro, o Brasil teria que acabar com o trabalho escravo e adotar um trabalho assalariado. E aí, os trabalhadores teriam como entrar no mercado consumidor. Então, no final do século XIX, a escravidão no Brasil foi gradativamente abolida. Vamos ver como depois, né? Quais foram as leis que fizeram acontecer a abolição? Então, a primeira lei da abolição foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Então, a partir de 1850, houve a proibição do tráfico negreiro para o país. Então, não podia trazer escravizados para o país. Mas, mesmo assim, a escravidão ainda era um principal tipo de mão de obra e o comércio interno de escravizados passou a ser mais intenso e mais caro. Em 1871, houve a assinatura de uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que declarava que era livre toda criança nascida de uma escravizada a partir da data que foi assinada a lei. Então, essa lei estabelecia que as crianças ficariam sob a autoridade dos senhores, das suas mães, até que completassem 8 anos de idade. Depois disso, o dono da mãe poderia receber do governo uma boa quantia em dinheiro para entregar essa criança. Caso o governo não pagasse esse dinheiro,
o dono dos escravos poderia usar o serviço da criança até que ela fosse adulta, até completar 21 anos, e depois mandava para fora da fazenda para ele se virar. Tá? A assinatura da lei do ventre livre garantiu um direito, mas esse direito não era tão bom assim. Por quê? A criança ficaria na fazenda, na senzala até os 8 anos, e depois dos 8 anos ela tinha dois caminhos para seguir, que não era ela que escolhia, óbvio. Então, o dono da fazenda dava lá a criança para o governo, e o governo pagava uma quantia, mas essa criança ia ser livre sozinha em algum lugar, ou quando o governo não oferecia uma boa quantia, essa criança ficaria trabalhando para o senhor da fazenda até completar 21 anos. Com 21 anos, ela seria mandada embora da fazenda para fazer alguma coisa que ela conseguisse. E o que ela ia conseguir com 21 anos sem estudar? Só trabalhando na fazenda. Então, dava uma liberdade, mas não uma liberdade de verdade. Tá bom? Em 1884, houve a abolição da escravidão no Ceará, Amazonas e Rio Grande do Sul. Então, no Ceará, a abolição se deu após 3 anos de luta, envolvendo jangadeiros, pescadores, trabalhadores negros livres e libertos. Já no Amazonas e no Rio Grande do Sul, a abolição se deu após uma intensa campanha popular e jornalística. Nessas regiões, a resistência dos escravocratas contra o fim da escravidão foi menor, porque muitos fazendeiros não tinham mais recursos para pagar por escravizados. Então, após a proibição do tráfico negreiro, os escravizados ficaram caros. Então, no Amazonas e no Rio Grande do Sul não tinha mais dinheiro para pagar para ter escravizados. Então, resolveram abolir a escravidão nesses estados. Em 1885, teve a assinatura da Lei dos Sexagenários, que estabeleceu que toda pessoa escravizada com mais de 60 anos se tornaria livre. Porém, devido aos maus tratos da escravidão, poucos chegavam a essa idade. Além disso, a lei exigia que, após completar essa idade, os escravizados trabalhassem por mais 3 anos como forma de indenização. Os que conseguiam cumprir a exigência da lei acabavam abandonados e, por já terem idade avançada, não tinham condições de se manter sozinhos. Então, assim como a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários tinha um porém aí. Se você completasse 60 anos sendo escravizado, trabalhando que nem animal, sofrendo abuso, sofrendo violência física, se você conseguisse chegar até os 60 anos, você estava livre. Aí você tinha que trabalhar mais 3 anos para indenizar o seu dono, e aí você estava livre com 63 anos de verdade. E aí, com 63 anos, você estava livre, sem lugar para morar, sem comida, e aí você saía da fazenda. E aí, o que você ia fazer? Ia ter quem te alimentasse, ia ter onde morar. Então, a lei dos sexagenários tem um porém muito grande aí, né? Então, muitos não chegavam até os 60 anos e não usufruíam dessa lei, tá? E depois não tinham onde cair morto. Porque trabalharam, mas não receberam nada em troca. Não tinham dinheiro para se sustentar depois disso. E em 1888, houve a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que foi a abolição da escravidão em todo o Brasil. Como vimos, essa lei foi assinada devido às pressões internas dos movimentos abolicionistas, que fez uma intensa campanha na sociedade brasileira, e também por pressões externas como a da Inglaterra. Então, a princesa Isabel não foi a mocinha que todo mundo fala. Ela teve que assinar a lei porque estavam ocorrendo várias pressões. Ela estava no lugar de Dom Pedro II, cuidando do Brasil, enquanto ele estava fora, então ela assinou a Lei Áurea. A cidadania negada aos ex-escravizados durante a República. Então, como vocês sabem,
o Brasil teve reis, tá? Então, o Brasil foi uma monarquia. Então, a monarquia é uma forma de governo que é exercida por um rei ou uma rainha. E o direito de governar passa para os seus descendentes. Só que, na década de 1880, vários grupos sociais, como comerciantes, jornalistas, políticos e militares, estavam demonstrando um descontentamento com essa forma de governo. E eles desejavam ter maior participação política. Além desses grupos sociais, os fazendeiros também perderam a principal mão de obra, porque perderam os escravos. E assim eles deixaram de apoiar a coroa. Então, sem o apoio desse importante setor econômico no Império, em 15 de novembro de 1889, pouco mais de um ano após a abolição da escravidão, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio das tropas do Exército, proclamou a República no Brasil e se tornou o primeiro presidente do país. No entanto, mesmo após esses acontecimentos, muitos ex-escravizados não tiveram acesso aos direitos básicos que lhes garantissem a cidadania, tais como a moradia, a educação, saúde e o trabalho assalariado. Então, mesmo quando os escravos já não eram escravos mais, foi muito difícil para eles conseguir onde morar, conseguir acesso à saúde, acesso à educação e acesso a um trabalho remunerado, tá? Muitos deles, ao migrarem para os centros urbanos, foram morar em cortiços ou em morros em condições precárias, tá? Apesar de boa parte da população brasileira concordar com o fim da escravidão, a discriminação racial permaneceu e os negros foram cada vez mais excluídos da sociedade. Industriais, comerciantes e agricultores, por exemplo, optaram por empregar imigrantes europeus ao invés de empregar os ex-escravizados. A luta contra a violência racial. Em busca de oportunidades de trabalho e melhores condições para se viver, muitos escravos libertos ingressaram na Marinha, na cidade do Rio de Janeiro. A esquadra brasileira era uma das mais modernas do mundo, cujos navios, chamados de encouraçado e cruzador ligeiro, foram importados da Inglaterra. Mas, ao mesmo tempo que a Marinha tinha os recursos mais modernos, os marinheiros, em sua maioria negros, eram submetidos a castigos corporais que remetiam à escravidão, tais como chibatadas, palmatórias, isolamento e com alimentação à base de pão, água e etc. Em novembro de 1910, um marinheiro foi condenado a 250 chibatadas. O castigo cruel acabou levando-o à morte. Foi então que 2.300 homens, liderados pelo marinheiro João Cândido, iniciaram um movimento de resistência que durou 4 dias e ficou conhecido como a Revolta da Chibata. Então, João Cândido era filho de escravizados e bem pobre. E mesmo sem ter acesso nenhum à escola, ele sempre gostou de leitura. Ele falava espanhol e grego e tinha noções de inglês e francês. Enquanto fez parte da Marinha, ele aperfeiçoou esses conhecimentos nas viagens que fazia pelo Brasil e por várias partes do mundo. Então, aqui está uma foto dos marinheiros e repórteres no navio Minas Gerais em 1910. João Cândido é o 5º marinheiro da esquerda para a direita, esse aqui. Tá? Os marinheiros tomaram 5 navios de guerra e exigiram em troca o fim dos castigos corporais. Para isso, escreveram um manifesto em forma de carta com suas reivindicações ao governo brasileiro. Caso não fossem atendidos, estavam dispostos a bombardear com canhões a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Além do fim das chibatadas, os marinheiros exigiam a anistia, que era um perdão aos marinheiros depois do fim da revolta. O governo aceitou as exigências, mas depois de alguns dias que terminou a revolta, teve uma repressão para os marinheiros que participavam do movimento. Então, alguns líderes foram presos e sofreram castigos físicos, sendo alguns sentenciados ao trabalho escravo. Cerca de 2.000 marinheiros foram expulsos da Marinha e dezenas foram mortos.
João Cândido foi preso e libertado 2 anos depois. Luta contra a segregação racial. Então, segregação é a divisão, é a separação. Então, vamos pensar um pouquinho. Mesmo depois de muitas conquistas relacionadas à cidadania, alguns países mantiveram leis que dividiam brancos de negros. Isso significava que os negros eram impedidos de frequentar espaços que eram reservados aos brancos, como escolas, praças, banheiros públicos, usar bebedouros, frequentar determinadas praias, restaurantes, clubes e etc. Então, aqui a gente tem em 1950, que é muito recente, menos de 100 anos, bebedouros públicos no estado da Carolina do Norte, onde tem um bebedouro para gente branca e um bebedouro para gente negra, tá? Isso é uma imagem que remete à segregação racial, a divisão entre o que é para o negro e o que é para o branco. E além disso, os lugares reservados aos negros eram mantidos em condições precárias pelo poder público, ao contrário dos lugares reservados para os brancos. Então, vocês podem ver aí na foto a diferença entre o bebedouro para o branco e do bebedouro para o negro, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados do sul, havia leis segregacionistas. Foram muitos os ativistas que lutaram para mudar essa situação. Uma dessas ativistas foi Rosa Parks, nascida em 1913 no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Ela se tornou um símbolo dos movimentos dos direitos civis dos negros em seu país, porque no estado onde ela vivia existiam leis que segregavam os negros e os brancos nos diversos espaços públicos, além de não lhes dar o direito ao voto. Rosa Parks cresceu em meio a essa segregação racial até que um dia reagiu a essa situação. Então, tem aí na página 86 o texto sobre o acontecimento. Então, Rosa Parks foi presa sob a acusação de violar leis que promoviam a segregação racial no transporte público do Alabama, e ela foi solta no dia seguinte após pagar a fiança. Mas sua atitude chamou a atenção da comunidade negra local que já lutava pelos direitos civis nos Estados Unidos. Um dos líderes dessa comunidade era o pastor da Igreja Batista, chamado Martin Luther King. Martin Luther King era adepto da resistência pela desobediência civil, que era justamente não obedecer às leis que violassem os direitos humanos. Então, a desobediência civil também era uma forma de lutar por direitos sem fazer o uso da violência. Dessa forma, 3 dias após a prisão de Rosa Parks, Luther King organizou um boicote aos ônibus da cidade de Montgomery, até que a lei que separava os negros dos brancos no transporte público foi declarada inconstitucional. Por causa do seu ativismo, Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Outra causa que ele defendeu foi a garantia do direito ao voto dos negros nos Estados Unidos. Na África do Sul também existiam leis segregacionistas entre brancos e negros, que ficou conhecido como apartheid, que significava separação. Essas leis foram criadas em 1948 pelo governo sul-africano, que era formado somente por brancos, e determinavam que as melhores escolas, praças e bairros, entre outros lugares, eram destinados aos brancos, enquanto os negros ficavam restritos aos espaços mais precários. Um dos ativistas que lutou contra o apartheid foi o advogado Nelson Mandela, até que, em 1962, ele foi preso e condenado à prisão perpétua sob a acusação de traição e conspiração contra o governo. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão até ser solto em 1990, por causa de uma grande mobilização internacional. Em liberdade, aos 72 anos, Mandela passou a atuar como mediador entre o governo e a população negra. Isso fez com que ele ganhasse o Prêmio Nobel da Paz em 1993 e, no ano seguinte, fosse eleito como o primeiro presidente negro da África do Sul. Após seu mandato, manteve-se ativo contra o preconceito racial
e a favor dos direitos humanos. Então, essa é uma foto do Nelson Mandela em 2006, tá? Como eu disse, toda a história da divisão entre negros e brancos, do preconceito, é muito recente, tá? Tem pessoas que hoje estão vivas e que participaram de movimentos ativistas contra essa divisão, tá? Tem gente que hoje está viva e concordava com essa divisão, o que ainda acarreta em uma cultura de preconceito. E é algo que a gente tem que tirar da nossa cabeça, esse preconceito que não tem necessidade disso. Todas as pessoas são iguais e todas as pessoas devem ter o mesmo direito. Direito à vida, direito à educação, direito à saúde, tudo de qualidade. Não adianta dar uma saúde precária para um grupo de pessoas, uma educação precária para um grupo de pessoas e falar que essas pessoas têm que trabalhar e se esforçar para ser melhor. Se você dá uma coisa ruim para um grupo de pessoas, uma coisa boa para outro grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas que só recebe coisa boa vai conseguir se dar muito melhor na vida do que o outro grupo. Vocês concordam comigo? Por isso que a gente tem que ter direitos iguais para todo mundo. Agora, a gente vai pensar um pouquinho na unidade 9 inteira. Então, tem alguns pontos importantes da unidade 9. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada pela ONU, visa garantir a proteção universal dos direitos humanos. A Declaração do Direito do Homem e do Cidadão foi um dos resultados da Revolução Francesa, quando o povo derrubou a monarquia e lutou pela garantia de direitos a todos os cidadãos. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade chegaram até a colônia francesa de São Domingos e motivaram os escravizados a tomar o poder e declarar a independência e a abolição da escravidão. Mesmo com o fim da escravidão, a Marinha Brasileira manteve os castigos físicos nos marinheiros negros, até que em 1910, com a revolta da Chibata, os castigos foram suspensos. Na África do Sul e em estados do sul dos Estados Unidos, existiam leis segregacionistas de negros e brancos. Pensando em tudo isso, vocês vão responder as questões da página 80, 81, a questão 3 da página 83. E também vão responder a 1, a 3, a 8, a 9, a 10 e a 11, que estão na seção Mãos à Obra. E os adesivos que vocês vão usar na questão 11 estão na página 230 até a 231. Ok? Beijos, qualquer dúvida pode me chamar.